Olá, vamos à nossa aula 5. A nossa aula 5, que deveria ter sido proferida no dia 4, está sendo liberada hoje, com o vídeo na nossa, no dia 6, no dia 6, quarta-feira. Bem, esta aula será dividida em duas partes. A primeira, esta que vocês estão começando a apreciar. E a segunda parte é que nós vamos fechar o capítulo 2. A segunda parte vai ser dedicada ao acompanhamento das tabelas, das três tabelas apresentadas ao final do capítulo 2. Bem, então, o roteiro de dimensionamento de barrilete e CAF. CAF, colunas de água fria. Barrilete são aquelas tubulações lançadas horizontalmente sobre a última laje do edifício, certo? Barrilete, também chamado colar. Bem, neste exercício, nós vamos colocar uma única coluna de água fria para servir área de serviço, banheiro da empregada e cozinha. Em projetos reais, de um padrão médio, já não se faz isto. Se coloca uma coluna de água fria apenas para a cozinha, outra para banheiro da empregada, área de serviço. Certo? Bem, com relação aos subramais, subramal, o que é? É o trecho da canalização que distribui água. Subramal é aquele trecho aonde circula água apenas para um ponto de consumo. Ou seja, estamos chegando no registro do chuveiro, estamos chegando no registro do lavatório da cozinha. Naquele tubo só circula água para um aparelho, é subramal. Bem, para chegar aos pontos de consumo, como lavatório, é mais usual que se adote o diâmetro mínimo disponível no mercado para tubos PVC ou outro material. Alguns construtores preferem chegar com um diâmetro acima do mínimo, acima do mínimo. Bem, slide seguinte. E, então, proposta do exercício que nós deveremos acompanhar. Nós vamos dimensionar instalações prediais de água fria, prédio de 10 pavimentos. Já veremos a sua representação gráfica. Preencha todos os espaços nos roteiros que estão na nota de aula. Lá vocês têm, solicitando uma informação, tracejado, para que lá esta informação seja lançada. Aqui nós veremos o lançamento das informações feito em fonte vermelha, nos slides seguintes. O direito é informado, 3 metros, uma coluna, a coluna 1, tem de 10 banheiros idênticos nos 10 pavimentos. E uma coluna 2 atende dependências de serviço iguais nos 10 andares sobrepostos. Dependências de serviço, subentenda-se aqui a cozinha, a área de serviço e o banheiro da empregada. Bem, nós vamos adotar aqui tubulações de diâmetro mínimo, sempre que possível, em PVC. PVC classe 15. Tem PVC classe 20. O que é esse número? PVC classe 15. Dividindo por 2. 15 divide por 2, 7,5. 7,5 quilogramas força por centímetro quadrado. Esta pressão, 7,5 quilogramas força por centímetro quadrado, pode ser representada da seguinte forma também.
75 metros de coluna d'água. 75 metros de coluna d'água. Então, 15 divide por 2, 7,5. 7,5 vezes 10, 75. É a pressão máxima para a qual o fabricante garante o tubo. Alguém pode dizer assim, um prédio de 12 pavimentos tem 3 vezes 12, 36, mais reservatório, 40 metros de altura. Mas, no momento em que nós temos sobreelevações da pressão no tubo, porque um fluxo foi estancado de forma abrupta, nós vamos ter uma pressão momentânea que se somará à pressão devido ao desnível geométrico. Estas sobrepressões eram muito fortes quando usava-se, em prédios residenciais, válvulas de descarga. Em prédios residenciais, não usem mais válvula de descarga. Caixa de descarga acoplada é o que vem sendo usado. Os fabricantes de válvula já redesenharam essas válvulas para que ela tenha um fechamento lento, evitando golpes de sobrepressão. Bem, aqui nós temos a informação do peso para cada aparelho sanitário. Uma bacia sanitária com caixa de descarga acoplada tem um peso 0,3. Resulta numa vazão 0,15. O conteúdo desta terceira coluna resulta de nós aplicarmos aos números da última coluna a fórmula que dá a vazão em função dos pesos. E é igual raiz da soma dos pesos que circulam naquele tubo. Certo? Por exemplo, vejamos aqui o alimentador de uma banheira. O misturador de água fria tem peso 1. Qual é a vazão? Se o peso é 1, vazão deu 0,3. Por quê? Porque a vazão Q é igual 0,3 raiz, que multiplica a raiz, da soma dos pesos. Os pesos da banheira é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 0,3 vezes 1, 0,3. Esta é a analogia que, em função dos pesos que circulam num tubo, nós estabelecemos a vazão. Esta tabela aqui está apresentada parcialmente. Nas notas de aula, aqui vocês encontram referências a diversos outros aparelhos. Apresentação gráfica do nosso prédio, de 10 pavimentos. Estas cotas aqui, indicando 3 metros de pé direito, eu coloquei em vermelho, porque na nota de aula, eu não sei se está corrigido. Talvez na nota de aula indique que aqui o desnível, o pé direito, é 2 metros, mas o correto é 3. Eu não chequei se na nota que eu coloquei no Moodle consta 3 metros para o pé direito. Certo? E esses dois últimos desníveis estão corretos na nota de aula, mas eu reforcei aqui em fonte vermelha para ficar mais visível. Nós temos o reservatório bicompartimentado, não está representada a divisão interna. E de cada um dos módulos nós temos um tubo vertical que baixa um curto trajeto, chega ao nível da laje, e o barrilete vai buscar um traçado de forma a ligar-se às cabeceiras, ou ao topo de todas as colunas de água fria. Aqui na perspectiva, nós temos em traçado contínuo 2 colunas. Coluna 1, coluna 3. Elas são idênticas, abastecem os mesmos pontos de consumo. E, em traçado descontínuo, nós temos as colunas 2 e 4. No próximo slide, nós vamos ver que pontos de consumo
que as colunas tracejadas 2 e 4 abastecem. Aqui um corte, uma vista lateral, a coluna 1 e 2 se sobrepõem, também no corte. As colunas 3 e 4 ficam sobrepostas no corte, certo? Então vejam que aqui em vermelho nós temos os aparelhos que nós temos em cada andar na derivação que serve a coluna 1 e a coluna 3. Em cada pavimento, a coluna 1 abastece uma caixa de descarga acoplada, um bidê, fora de moda. Bidê agora é a ducha higiênica. Torneira de lavatório do banheiro, a bica ou a torneira de água fria da banheira, o chuveiro, todos esses pesos lidos na tabela 3, apresentada no slide anterior. Nós fazemos aqui o somatório. Então, este somatório significa que a coluna 1, ou a 3, coluna 1, em cada pavimento, nesta seta, que significa abastecer um banheiro, nós temos a entrega destes pesos. 2,1 é os pesos na tubulação que se deriva da coluna, certo? Nesta derivação, a partir da coluna, circula ou pode circular a água que alimenta qualquer destes aparelhos. Num banheiro, o máximo que pode acontecer é uma pessoa está no chuveiro e a outra entra ali momentaneamente, escova os dentes, lava as mãos. Então vejam como nós não temos nunca todos os pontos sendo acionados. Vamos seguir. Então aqui a tabela 3 parcial, de novo, vocês veem aqui em destaque amarelo, alguns pontos que no banheiro são abastecidos. Chuveiro, no caso, o misturador de água fria. Aqui repetiu, misturador de água fria. Eu vou ver como é que está a nota de aula. Deixa eu ver aqui. Bom, depois eu vejo aqui por que repetiu o nome. Sim, tá, aqui, tá certo. O bidê 0,1 para o misturador de água fria do bidê. Vocês nem sabem o que é bidê, a menos que tenham na casa dos avós. E o misturador da ducha, tá certo? O misturador da ducha é 0,20. O peso, a vazão é maior. A vazão é maior porque o peso do bidê, misturador de água fria, é peso 0,1. E para o chuveiro, o misturador de água fria do chuveiro, o peso é 4 vezes maior. O chuveiro fica mais tempo aberto. Agora, a coluna 2 e 4. Vejam aqui nessa visão tridimensional, a coluna 2 tracejada e a 4. São idênticas. A 2 e a 4 abastecem todos esses pontos que estão na chamada dependência de serviço. Aqui vocês têm a declaração dos pontos de consumo que estão na cozinha, na área de serviço, tanque, máquina de lavar roupa, e também está abastecendo o banheiro da empregada, que tem um lavatório no banheiro da empregada e tem um chuveiro. Então aqui, em vermelho, vocês obtêm estes dados de peso por consulta à tabela 3, última coluna. Somamos, então, temos peso 3,4 aonde? Coluna 2, ou a 4, em cada pavimento tem uma derivação para alimentar
todos os aparelhos aqui declarados. Então, nesse tubo que se deriva da coluna, aonde ali pode escoar, entre aspas, água de todos os aparelhos, o peso ali para estabelecer o diâmetro é 3,4. Seguindo. Dimensionamento do barrilete ou colar. Bem, este vídeo vai estar liberado para vocês, então vocês podem retrocedê-lo. É ideal que tenham o capítulo impresso para ir acompanhando, fazendo anotações na via impressa. Deem uma pausa sempre que for necessário para fazer uma leitura mais demorada, certo? E podem repetir quantas vezes quiserem esta videoaula. Bem, para dimensionar o barrilete ou colar, tubulações acima da última laje. Então, nós temos que saber o total, soma de pesos para cada trecho. Nós vamos avançando com uma tubulação para repartir água. No momento em que nós chegamos numa bifurcação, a vazão vai para um lado uma parte e o complemento vai para outra, certo? Então, sempre que na tubulação muda a vazão, ali termina um trecho, começa outro, certo? Sabendo então o total de pesos de cada trecho, total de pesos é se todos abrissem a torneira ao mesmo tempo, estaria por ali passando água para abastecer N pontos de consumo, cujos pesos somariam tanto. Tá. Mas aí, com base nesse somatório dos pesos, nós determinamos a vazão. Vazão Q é igual a 0,3 raiz da soma dos pesos. Bem, nós vamos ver agora a figura 13, certo? Na figura 13, se não quisermos usar a fórmula, eu tenho a vazão, qual é o diâmetro que eu vou usar? Vocês podem, sabendo a vazão, certo? Ou melhor, sabendo os pesos, vocês podem saber a vazão, aplicando vazão Q é 0,3 raiz da soma dos pesos. Ou então, num ábaco que nós vamos ver ali, vocês olham a soma dos pesos e já vem a vazão correspondente. Bom, vamos ver esse próximo ábaco, em seguida voltamos a este slide. Figura 13. Pesos: 0,1, 0,2, 0,3, peso 1,0, peso 2, 3, 4, peso 10. Agora esta coluna continua na base da coluna central. Peso 10 está aqui. E agora, peso 10, peso 20, peso 30, peso 100, peso 200, 400, peso 1000. Continuamos com a escala dos pesos na base da coluna da direita. 1000, peso 2000, 3000, até peso 100.000. Até peso 100.000. Bem, se vocês tiverem aqui, por exemplo, a soma dos pesos circulantes num tubo a ser dimensionado. Peso 5. Aqui está o 5. Entram aqui na numeração dos pesos. 5. Agora, olhando na escala à esquerda, aqui, esta escala numérica informa a vazão. Litros por segundo. Nós entramos com peso 5. Litros por segundo tá 0,607, 0,62, 0,64, 0,66, 0,67, 0,67, certo? Então,
Com peso 5, nós fazemos a leitura da vazão em litros por segundo e já pegamos qual o diâmetro que nós devemos adotar. No caso, está pedindo para usar o diâmetro 20. Diâmetro em diâmetros. Aqui os diâmetros. Então, esta longa faixa de domínio aqui ficou em cima do que seria diâmetro 15. Vocês podem ver nas notas de aula, quando eu fiz uma edição aqui, eu cobri aonde que fica o diâmetro 15. Mas esta faixa aqui é o diâmetro 15. Certo? Então, este ábaco vocês vão usar na prova, trabalhos, em projetos que venham a fazer, projetos na vida real. Bem, já vimos então a figura 13? Agora que nós sabemos a vazão, já pegamos daquele ábaco da figura 13 qual é o diâmetro, qual vai ser a velocidade com que a água vai escoar? Nunca mais do que 3 metros por segundo. E qual vai ser a perda unitária J? A perda unitária J é metros que eu perco de pressão de coluna d'água por cada metro de tubo percorrido. Se eu tiver com velocidades próximas a 3, eu vou estar perdendo de pressão por cada metro que eu escoo no tubo, vou estar perdendo 20 centímetros de pressão de coluna d'água. Certo? Então, J é a perda unitária, expressa metros por metro. Diz quantos metros de pressão nós perdemos em metro de coluna d'água por cada metro linear de tubo em que a água escoa. E aqui esse destaque amarelo. Nos barriletes lançados sobre a última laje, nós não podemos ter velocidades próximas a 3, que a norma permite. Nós temos que trabalhar com velocidades no barrilete 1,5, 1,6 metros por segundo. Por quê? Porque no barrilete, um tubo horizontal, nós estamos perdendo pressão pelo trajeto no tubo. E esta pressão não sofre nenhum adicional, porque eu esteja num trajeto descendente. Agora, o que acontece na coluna? Na coluna d'água, nós estamos perdendo, por exemplo, estou trabalhando com velocidade elevada na coluna, estou perdendo 20 centímetros por metro que eu escoo, 25 centímetros de pressão por metro que eu vou descendo na coluna. Mas, para cada metro que eu desço, eu somo 1 metro de pressão, porque o desnível em relação ao reservatório está aumentando na medida em que nós vamos para a base do edifício. Certo? Isso é importante ter claro. Seguindo. Agora, uma outra figura. Se nós sabemos a vazão aqui, ó, 0,01, 0,1, 1. A vazão que está circulando é 1 litro por segundo. Um de vocês diz assim: para circular esta vazão de 1 litro por segundo, eu vou usar o tubo diâmetro 15. Unem, diâmetro 15, vazão 1 litro por segundo. Prolongam. Vejam a velocidade de escoamento. Em torno de 5,5 metros por segundo. E a perda de carga, aqui fui infeliz ao traçar essa linha, eu já estaria perdendo mais do que 1 metro por metro. Certo? O ideal seria se eu tivesse colocado aqui diâmetro 20. Se eu tivesse... Agora, eu vou erguer esta linha para o diâmetro 20 e vou conservar a linha azul
em 1 litro por segundo. Diâmetro 20, 1 litro por segundo, subindo. Eu daria mais ou menos na velocidade 3 metros por segundo. Chequem vocês. Botem uma reguinha transparente no diâmetro 20, passem na vazão 1 litro por segundo e vejam. Se der até 3 metros por segundo, é aceitável para uma coluna, certo? Então, esse ábaco aqui, ele é uma forma alternativa de não usar fórmulas. Se vocês olharem a figura 15 na nota de aula, tem a legenda que eu não coloquei aqui para não minimizar muito o gráfico, a figura. O que vocês têm na legenda da figura 15? Vocês têm uma fórmula matemática. Vocês entram lá com o diâmetro e com a vazão. Bom, entrando com diâmetro e vazão, pela equação da continuidade, vocês têm a velocidade. Que, vazão, é igual a área π de 2 sobre 4 vezes velocidade. E a perda de carga, na legenda da figura 15, vocês têm ali o J, que vocês podem explicitar, conhecendo o diâmetro, declarando o valor numérico na fórmula, e entrando com a vazão. Certo? Então, notem ali na figura 15 a fórmula que, se vocês colocarem numa calculadora programável, vocês nem precisam usar este elemento gráfico de apoio. Certo? Eu já passei algum exercício para vocês sobre o uso desses elementos gráficos, vou passar outros, antes da prova. Seguindo. Agora aqui, nós temos a representação do barrilete. Botei somente o topo do edifício. O trecho XK, vertical, o trecho YZ. E aí, o barrilete vai buscar o topo das colunas de água fria. Agora vamos ver aqui quais são os pesos a considerar nos dois trechos verticais, XK, YZ. XK, YZ. Aqui, como que foi declarada a soma dos pesos? 110. Vejam, que no que eu estou circundando, supõe que todos os aparelhos estão puxando água apenas de uma destas descidas verticais. Já vamos ver isto na fórmula. Então, o dimensionamento, o ideal é que nós façamos considerando o pior dia do ano para efeitos de pressão. É quando a empresa que vai lavar o reservatório, higienizar, o síndico põe um aviso. Vai faltar água das 9 da manhã às 5 da tarde. Por que vai faltar água? Porque a empresa vai fechar a saída d'água, os registros, dos dois compartimentos. Não precisa faltar água no dia da higienização dos reservatórios. Falar em faltar água, aqui no meu condomínio, faltou a 1h30 da madrugada, agora já quase meio-dia, não voltou. Bem, então, a empresa que vai limpar fecha um registro e as 4 colunas vão demandar água através deste único conduto XK. Tudo passa por aqui. O outro registro está fechado. Então, qual vai ser a soma dos pesos? Vimos aqui, ó. O peso da coluna 1 é 2,1 por andar. 2,1 por andar, 10 andares. Mais os pesos da coluna 2. Cada andar da coluna 2 é 3,4.
3,4. Certo? Então, e 10 pavimentos. 10 pavimentos com 3,4 pesos por andar, mais 10 pavimentos com 2,1 pesos por andar. E multiplica tudo por 2, porque vai considerar que as duas colunas, a 1 que é idêntico a 3, vai puxar água. E a 2 que é idêntica a 4, vai puxar água também. Tudo através de XK e depois através de YZ. Agora vejam aqui, ó, esse trecho KZ. Em situações normais, 364 dias por ano, todo mundo puxando água. Esse trecho KZ é um trecho praticamente morto. A vazão que circula ali é mínima. Se essas duas colunas aqui estão gastando num determinado momento mais água do que estas duas, vai passar um pouco de água de K para Z. O dia em que aqui circula uma vazão elevada é no dia da higienização dos reservatórios, quando uma das descidas é fechado o registro. Então, em KZ, de K para Z, vai circular a água que abastece uma coluna CAF3 e uma coluna CAF4. Isto que vai circular em KZ. Então, aqui, 10 andares, cada um demandando 2,1 pesos. Mais 10 andares, cada um demandando 2,4. Soma dos pesos 55. Antes deu 110. Este mesmo raciocínio é feito para todos os demais trechos. Todos os demais trechos. Então, eu peço que para estes 3 trechos aqui, KC, idêntico ZC'. KC, idêntico ZC'. Acompanhem o processo do cômputo dos pesos. Sabendo o peso, nós entramos naquela figura 13 para ver que diâmetro nós devemos usar, certo? E depois, com base nos pesos, nós determinamos a vazão. Base nos pesos, determinamos a vazão. Vazão Q é 0,3, raiz da soma dos pesos. E aí sim, pela figura 13, se não me engano, sabendo a vazão, nós pegamos um diâmetro, certo? E a velocidade também, pelo elemento gráfico, nós podemos determinar ou pela equação da continuidade. Velocidade é igual a vazão sobre área de escoamento. A área de escoamento é π, diâmetro ao quadrado, sobre 4. Aqui no pé, esqueci de referir, ó, as colunas 1 e 3. A soma dos pesos em cada pavimento para estas duas colunas é 2,1. E a soma dos pesos por andar para as colunas 2 e 4 é 3,4. Estes valores foram buscados, respectivamente, no slide 3 e no slide 5. Eu aqui estou referindo pelo número do slide, mas vocês vão ver na forma de vídeo. Eu coloquei também, além de vocês terem a forma de vídeo, já está no Moodle, eu coloquei essa madrugada, bem tarde, eu coloquei um PDF. Então, se vocês olharem o PDF, sempre que fizer uma chamada slide tal, vocês podem buscar o que é. Seguindo, vamos para o slide 11. Vamos ver o dimensionamento aqui, ó, desses dois trechos XK, YZ.
O diâmetro foi adotado como 50. Sabendo a vazão, adotamos esse diâmetro. E o comprimento destes trechos é informado aqui. Ó. Esta seta 3 está indicando o comprimento dos dois trechos verticais. E o diâmetro é 50 milímetros. Bem, agora nós vamos ver as perdas localizadas. A água está passando num registro de gaveta e a água está passando também numa entrada. Este tubo que entra para dentro do reservatório, Quando a corrente d'água vai ingressar nele, nós temos uma perda ali. A água afunila para entrar naquele tubo, ali tem uma perda localizada. Então, as perdas ocorrem na entrada de borda, no registro de gaveta e no T. No T. A água desce e bifurca num T. Bem, estes valores aqui, de comprimentos equivalentes, perdas localizadas, isso aqui é em metros, tá? Eu aqui não coloquei a unidade. Comprimento equivalente tem unidade, metro. Isto significa o quê? Uma entrada de borda, diâmetro 50, está aqui o tubo. Eu me atrapalho aqui pelo efeito inverso aqui. A água vai entrar aqui, nesse ponto, nós vamos perder a mesma perda de... nós vamos ter um comprimento equivalente. Nós vamos ter nesta entrada de borda um comprimento equivalente 2,8 metros. Peguem o significado, por favor. Apenas neste ponto onde a água entra, nós vamos perder a mesma pressão que nós vamos perder em 2,80 metros de tubo de mesmo diâmetro e material. Certo? Então vejam como essas perdas localizadas, expressas em comprimentos equivalentes de tubo, como são importantes. Somando as perdas localizadas de entrada de borda, registro T, 11,20 metros. Seguindo, aqui que nós obtivemos números declarados no slide anterior. Vejam, a entrada de borda é aquele tubo que trespassa o fundo do reservatório para que a água entre. Entrada de borda, diâmetro 50 milímetros. Interseccionamos. Eu aqui esqueci de colocar uma envoltória, que nem eu coloquei aqui. Então, entrada de borda, 50 milímetros. 2,8 metros. Esse é o valor que foi lançado lá no slide anterior. E para o registro de gaveta, que está localizado ali naquele trajeto vertical, o tubo é de 50 milímetros. E o registro de gaveta aberto tem um comprimento 0,8 metros. Quando a água passa pelo registro, está bem aberto, ali nós perdemos a pressão que perdemos em 80 centímetros de tubo. Peguem o significado, vocês vão buscar informações nos diversos tipos de conexão aqui. Agora o trecho KZ. Planta baixa do barrilete e uma visão 3D. O XK une a base dos dois trechos verticais. Aqui é que vai circular uma vazão significativa quando nós fecharmos esse registro. Estas duas colunas, fechando este registro, vão puxar água do outro compartimento. Vai passar aqui uma vazão significativa. Então, aqui o comprimento 2 metros foi declarado no elemento gráfico que está no enunciado.
E o diâmetro nós já determinamos como sendo 50 milímetros. A perda localizada é um T. Ao final desse trecho, nós já computamos o T. Agora, quando a água vai daqui para lá, chega no outro T. Saída bilateral. E na tabela anterior, vocês podem obter por leitura este comprimento equivalente, ou perda localizada. Certo, pessoal? Espero que esteja dando para acompanhar. Na primeira aula presencial que nós tivermos, eu vou pedir que vocês avaliem esta forma de apresentar em PPT com áudio, corrido na forma de um vídeo com link para o YouTube. Certo? Se não forem receptivos, eu buscarei minimizar o número de aulas nesta modalidade não presencial R. Seguindo, vamos a outro trecho. Esse K vermelho já está na nota de aula de vocês, já está corrigido. Tinha uma letra errada aqui, mas já está corrigido. Bem, trecho KC. Então vejam, trecho KC e ZC'. Observem a figura na direita e na planta. As envoltórias estão mostrando aonde estão os trechos KC e ZC'. São idênticos. São idênticos. Por quê? Porque esta coluna é idêntica a esta. E esta tracejada é idêntica a esta tracejada. O comprimento do trecho KC, 7 metros, obtido aqui, foi informado. O diâmetro nós já estabelecemos em função dos pesos da vazão. E aqui, perda localizada. Nós já computamos a perda neste T. Então, de K para C, quando eu chegar ao final, teremos outro T, aonde a vazão que chega é bifurcada. É bifurcada. Este valor em metros é o comprimento equivalente deste T. Somente nesta conexão, nós vamos ter a perda de carga que nós temos em 7,60 metros de tubo de mesmo diâmetro e material. Certo? No barrilete, as perdas localizadas, que reduzem a pressão, são mais significativas do que a perda pelo atrito no tubo, a perda distribuída. Certo? Então, estas perdas localizadas são obtidas na tabela 5. No caso, os 7,60 metros. Seguindo, vamos para o slide 15. Agora o trecho CE, que é igual C', E'. Nós já definimos o diâmetro. E o comprimento? Eu poderia ter posto aqui, me perdoem que eu esqueci, a representação em planta. Este 4 metros está na representação em planta do barrilete. Este comprimento está cotado como 4 metros. Já definimos o diâmetro para os dois trechos. E as perdas localizadas? Vejam, vamos acompanhar o trajeto CE. CE. Passando num registro de gaveta, seguindo, chegamos num joelho. Eu tinha aqui em casa, não vou buscar agora, essas conexões, o T, o joelho, para ir mostrando, mas eu coloco no ambiente virtual. Então, o registro de gaveta aberto, diâmetro conhecido, é o mesmo diâmetro do tubo. Perda localizada no registro, 0,70 metros. E no joelho, 90 graus, comprimento equivalente elevado, 3,20 metros. Gente, num joelhinho desse tamanho, formato de L ali a gente perde a pressão, que perde em 3,20 metros de tubo.
porque ali a água que vem num regime com as lâminas paralelas de escoamento, ali ela tem um turbilhonamento. Isto aumenta a perda. Vamos ver se temos mais algum trecho ainda. Agora, o trecho CD idêntico C linha de linha. CD, C linha de linha. Na planta, o comprimento 4 é informado visualmente. O diâmetro, já calculamos como 40. Novamente, naquela tabela, nós buscamos o comprimento equivalente do registro de gaveta, aqui, aberto, e do joelho, 90 graus, 40 milímetros. Então, neste trajeto CD, nós temos os comprimentos equivalentes de 3,90 metros. Vamos ver se ainda falta algum trecho. Não. Agora aqui, ó, mais um pouco, libero vocês. Mais uns 15 minutos. Comprimento virtual de um tubo. É considerarmos o comprimento real L1. Eu tenho um trajeto. Eu tenho um comprimento de tubo que é real. É o chamado L1. Mas eu tenho o comprimento equivalente. Neste trajeto, eu passo por um registro, eu tenho que buscar na tabela o comprimento equivalente. Qual é o comprimento equivalente do joelho, do T, certo? Então, o chamado comprimento virtual é o comprimento real mais os comprimentos equivalentes das conexões no trajeto percorrido, certo? Comprimento. Aqui eu usei uma expressão. Aqui, opa, naquela expressão, eu não posso voltar agora ao slide, senão eu vou perder o áudio. Eu vou corrigir ali a expressão que define o comprimento total, o virtual e o real, certo? Nós temos aqui mais uma vez a representação do nosso sistema de distribuição. Ele começa no reservatório superior. Nós não vimos ainda como é que a gente leva do reservatório inferior para o superior. Veremos isso através do conjunto elevatório. Então, sempre que a gente chamava uma distância a ser considerada para um trecho, nós obtínhamos essa distância, o comprimento de cada trecho do barrilete, aqui, certo? E aqui o comprimento peraí. Eu já tinha corrigido aqui, mas eu abri o arquivo errado. Eu não vou gravar tudo de novo pela terceira, quarta vez. Na nota de aula, eu creio que já esteja certo. Aqui a informação do pé direito. A informação do pé direito. Está como 2 metros. A gente já está dando de cabeça nas luminárias. O pé direito é 3 metros. Eu já tinha consertado isto neste arquivo PPT que eu estou apresentando, mas eu abri a versão antiga. Peço perdão, não vou gravar mais uma vez isso aqui tudo. Se na nota de aula ainda tiver o valor antigo, acho que já foi consertado, por favor, chequem se o pé direito está informado como 3 metros, certo? Bem, aqui nós terminamos o conteúdo da parte 1 do item 2.13. O que vai ser a parte 2, que eu vou liberar até o fim de semana? A parte 2, nós vamos ver 3 tabelas de dimensionamento. Esta tabela aqui apresenta os trechos do colar ou barrilete. Aqui estão aquelas letras que nós vimos, acompanhamos o trajeto da água no barrilete. Aqui estão os pesos declarados para cada trecho, a vazão
O número que está na coluna 5 é obtido da seguinte fórmula. Isto é 0,3 vezes raiz de 110. Se eu tirar a raiz quadrada de 110 e multiplicar por 0,3, vai dar 3,15. Bem, então aqui, várias informações desta tabela que é do barrilete, e agora vou mostrar ainda numa formatação que deixa a desejar, não é objeto da aula de hoje, mas sim da parte 2. Aqui, a coluna 1, que é idêntica a 3. A transição, na medida em que nós descemos do 10º para o 9º, do 9º para o 8º, aqui faltou, do 8º para o 7º, do 7º para o 6º, até chegarmos ao térreo. E aí, a outra coluna, que é a coluna 2, que é idêntica a 4. Também os 10 trechos no perfil do edifício até chegarmos no térreo. Vejam como que a vazão vai diminuindo na medida em que nós vamos do trecho mais superior da coluna até chegarmos no trecho da coluna que serve só o apartamento do térreo. Certo? Então, estas tabelas vão ser apresentadas tomando cerca de 1 hora para explicar com o detalhamento que se faz necessário. Certo? Aqui, então, eu agradeço a presença de vocês e, por favor, assistam esta parte 1 e a parte 2, que eu vou liberar até o fim de semana. Certo? Para que na próxima aula presencial, aqueles que já tiverem assistido esta aula, avaliem se é proveitosa esta forma de apresentar conteúdos. Não sendo, buscarei minimizar esta modalidade de proferir aulas. Obrigado a todos, então. Vou parar a gravação. Até logo.